dia, o quadro Entrevista do Dia já está no ar na sua manhã de terça-feira, hoje dia 26 de julho, pós-feriado, aqui para São Carlos, muitos hoje com a cara de segunda-feira, né? Feriado ontem, colou no motorista, ontem para Águas de Chapecó mesmo, Cunhataí, Palmitos também foi feriado. Alguns municípios hoje com muitos naquela ressaca de ser uma segunda, mas na verdade é terça, né? Assim é o pós-feriado, né, minha gente? O quadro Entrevista volta por aqui. Ontem a gente fez normal, né? E hoje aqui a gente está com os nossos 3 convidados anunciados. São 7 horas e 35 minutos, horário oficial do Brasil. Lembrando que o tempo apresenta-se bom, temperatura de momento na casa dos 15 para 16 graus. Quando fizemos a primeira leitura hoje às 4h45, estava nessa temperatura também. Então não mudou muito, tempo bom, tempo firme, sem cerração aqui na capital da hospitalidade. Bem, o quadro Entrevista tem um oferecimento para Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, telefone 3325-4123. Farmácia que tem 38 anos de história, quase 40 anos de tradição no atendimento a São Carlos e região. Farmácia São Jorge, ligue 3325-4123. Aliás, o atendimento é das 15 para 7 até as 22 horas, de segunda a sábado, e aos domingos, das 7h30 às 12 horas e das 14h30 até as 21 horas. Os feriados, lembrando que o atendimento é das 7 da manhã às 21 horas de forma direta. Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, aqui no centro, Avenida Santa Catarina. 7h36, quadro Entrevista está no ar por aqui também. Deixa eu destacar aqui os nossos convidados. Estamos aqui com o padre Léo Fiorin, que é aqui o pároco da paróquia São Carlos Borromeu. Também o nosso convidado, o Moisés Furman, e o frater Ricardo Klock. Acertei, né? Klock, acertei. O Padre Leão, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Elvis, que alegria, novamente estamos aí. Que bom, hoje sem violão, já te disse em off isso, sem né? Sem violão, exatamente. Legal, mas é para um assunto legal hoje, né? Eu trouxe convidados aqui. Exato. O convidado do quadro do dia tem os convidados, mas hoje o Padre Léo trouxe convidados para nós e a gente vai conversar com eles agora aqui. O Moisés, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Tudo certo? Tudo beleza, tudo muito bom, graças a Deus. Bem acolhido aqui em São Carlos pelas comunidades e pelos confrades, Padre Léo e Padre Matias. Exato. É, os dois, né? Padre Matias, fica um abraço lá pro Padre Matias também. Da hospitalidade, né? Se ele não falasse isso no início. Deixa eu cumprimentar aqui o frater Ricardo Klock, que vem da linha Moraes. Faz o bom dia de novo lá agora, sim. Bom dia, tudo bem, Rádio Ouvintes? Tudo certo. Essa voz já é conhecida aqui na programação. Sim, a Tropical, né? Já. Os Rádio Ouvintes da Tropical já me conhecem nas quintas-feiras à noite, a Ave Maria da quinta-feira. Exatamente. E vinha, às vezes, não só daqui da Moraes, vinha de outros lugares também. Sim, por um ano veio de Moçambique. Pois é, já vamos contar essa história aqui, né? Ô Padre Léo, nós teremos no sábado aí uma ordenação, né? Nós temos um evento e por isso que nós estamos pautando isso hoje aqui, porque tem toda uma preparação para isso, né? Certo. A nossa paróquia aqui, ela é pródiga em vocações, né? Muitos padres, muitos missionários já saíram aqui dessa região, né? São inúmeros ex-seminaristas também, então, que nos conhecem, os missionários da Sagrada Família. Já atuamos aqui faz 90 anos, né? Então é uma sementeira aqui de vocações, sempre foi São Carlos. Então uma alegria novamente oferecer à igreja. Há pouco nós celebrávamos aqui a ordenação do... Isso, recente, né? Do menino do Asman, que na verdade os avós, os parentes deles são aqui das comunidades, né? Então mais um filho dessa terra aqui para nós é uma alegria para a igreja, né? Enriquece a todos poder depois enviá-lo em missão, né? Para isso é que estamos aí, para servir o nosso povo e servir a nossa gente. Missão é o que os 3 têm aqui, histórias, né? O Ricardo já deu a deixa aí que Moçambique não foi só um ano de Ave Maria, ali foi 4 anos, né? Sim, foi um ano de Ave Maria e 4 anos de missão. De missão lá, né? Já começa por aí, né? Sim. E o Moisés também não fica muito atrás aí. É que o Padre Léo já contou a história dele, ele já teve missões que a gente já pautou aqui, foi para Goiás, né? E agora em off aqui até Bolívia, né? Que foi a maior, né? Já são 32 anos de missão. Rapaz do céu. Do Rio Grande para todas as missões. Para aí, né? todo o Brasil, primeiro Mato Grosso, tempo naquelas regiões. E essa é uma caminhada porque é para servir mesmo, é assim mesmo, né, Padre Léo? Perfeitamente. E a gente só se enriquece porque a gente não perde nada quando sai de algum lugar, né? A gente sai fortalecido porque
abre os horizontes, conhece novas gentes, nova cultura, um novo povo, só se enriquece, né? A gente sai fortalecido, e o povo que lá está também, né? Porque acolhe a novidade. A maior experiência foi na Bolívia. Na Acho que Bolívia. eles também podem contar, né? Como que o povo valoriza Exato. quem chega, né? É que na Bolívia foram 13 anos, 13 né? anos. 13 anos, né? Porque é uma riqueza e tanto em detalhes. Deixa eu conversar com o Moisés aqui, que ele também fez as suas missões, né? E ele também vem do Rio Grande, assim como o Padre Léo, vem lá do nosso estado vizinho aqui, né, Padre Moisés? Eu tô chegando de... Nasci, me criei na beira do Rio Uruguai, um pouco para baixo, né, da fronteira com Santa Catarina, na fronteira com a Argentina. E depois entrei no seminário em 89, em Santo Ângelo, ainda para fazer o ensino médio na época. E de lá fui fazendo todo o processo e chegando às tarefas missionárias. A primeira foi no Tocantins, em 89, 2000. Depois a ordenação, quando o Padre Léo era pároco lá em Santo Ângelo, na paróquia Santo Antônio do bairro Pipe, eu fui diácono lá, o que o Ricardo também vai viver agora nos próximos dias, né? E depois disso, bem, aí a caminhada foi indo e cheguei até o Amazonas, onde fiquei 6 anos lá, né? Junto às comunidades ribeirinhas, junto aos povos indígenas, as culturas diferentes, o modo de vida diferente. Então, muitas vezes é fácil a gente falar sobre quando não se vai no lugar, né? A gente fala de alguns povos ou de algumas culturas de maneira até pejorativa, né? E quando a gente vai lá e conhece esses lugares, conhece a situação, a realidade, o clima, né? A situação de vida das pessoas, a gente muda os conceitos também. E isso é importante, ter essa sensibilidade para perceber as diferenças. Nem todo lugar é como São Carlos ou é como Oeste Santa Catarina, onde a gente tem aí, né, a produção de carnes, produção de leite, a terra é produtiva, é fértil, né? Nós temos regiões que não é assim, né? E tem situações em que as pessoas até pensam que podem, porque aquele povo não trabalha, porque aquele povo, né? Mas se, por exemplo, no Amazonas, se for tirar as árvores e a floresta que tem lá, vira um deserto, não produz nada, né? Então tem situações assim que as pessoas têm que se adaptar ao lugar onde estão vivendo, né? Assim como nós aqui também nos adaptamos à terra, a gente força a terra a produzir e tal, de maneira até muitas vezes um pouco exagerada, né? Que prejudica até a água, ou até o meio ambiente enquanto tal, né? A criação de Deus como um todo. E eu percebo isso, né? Como nós temos que aprender com esses povos que vivem nessas condições diversas, diferentes das nossas. Então, a missão sempre, como o Padre Léo dizia, ela é enriquecedora para nós, né? Nós vamos lá para acompanhar a vida e celebrar a fé, a esperança daquele povo e aprender com eles a maneira deles viver. Não adianta nós levar... Até nós levamos o chimarrão junto, é verdade. Não tem jeito, porque a gente vai... É de mala e cuia, né? É, de mala e cuia. Só que não pode também querer fazer com que todo mundo tome chimarrão lá, porque não vai funcionar, né? Tem uns que gostam um pouco mais, outros que vão dizer, essa coisa amarga aí eu não tomo. E todo dia, né? E todo dia, né? Então, é essa diversidade cultural que nós temos que aprender. E aprender não só por um aprender, mas por respeitar e por entender, né, essa diferença que existe. Se nós olhamos aqui mesmo no nosso contexto, de casa para casa, existe diferença no modo de viver. E imagina agora num povo distante o quanto tem de diferença. Então isso é riqueza. E nós precisamos dessas diferenças justamente porque não dá para fazer tudo igual em todos os lugares do mundo. Muito bem, tá certo. É uma vivência e tanto. 6 anos lá, né? 6 anos lá, 6 anos lá, né? E na verdade a gente julga, né? Foi o que o senhor mencionou, porque a gente acaba julgando por não conhecer, né? Que é um grande aprendizado aí da parte do Padre Moisés aqui, né? E assim é a missão. Agora deixa eu conversar um pouquinho aqui com o Ricardo, que é são carlense, né? Mas que teve missões já feitas e agora tem uma nova fase vindo aí. Agora explica
toda essa ordem que a gente conversou agora há pouco, Ricardo, em relação à ordem, né? Frater, fray, ou frei, né? Que você me explicava como é que é isso. Então, na nossa congregação, Exatamente. isso, dos missionários da Sagrada Família, nós usamos o termo frater, que é, traduzindo para o português, é irmão. Que vem nessa questão do latim, mas em algumas congregações, como os franciscanos, agostinianos, nessas ordens maiores, eles usam o termo frei, mas no fim das contas tudo significa irmão, aquele que fez os votos de obediência, castidade e pobreza. Então, é só uma mudança de tradução, de terminologia nesse sentido. Só que a maioria conhece mesmo ou o irmão ou o frei. O frater não é tão conhecido. Certo. Então essa é a diferença, então a gente conhece realmente mais o frei mesmo, né? E agora a próxima seria o diácono, né? Isso, diácono. Isso. E seria agora essa ordenação. Essa que o Padre Léo mencionou, então, que será a celebração nos próximos sábados, então. E é um rito a mais apenas, né, Ricardo? Isso, durante a celebração. Dentro da celebração, se olhar a estrutura toda da celebração Certo. da missa, é uma missa especial, sim, mas dentro da estrutura dela só mesmo tem no momento onde o bispo faz a ordenação. Então, Certo. é o bispo, digamos assim, que faz o diácono, que ordena o diácono naquela hora, então tem um momento específico, onde se canta a ladainha, onde eu recebo a bênção do bispo e tudo mais. Certo. E quem vai fazer isso é o Moisés? É isso, Moisés? Como é que funciona esse procedimento assim? Porque tem... ele é um dos seus, né? Não é isso? Como é que é? Quem celebra é o bispo, é o Dom Odelir que estará aqui conosco, mas quem acompanha esses jovens, no momento é a minha tarefa de estar junto com eles lá em Belo Horizonte, né? A gente não sabe como e até quando, mas a tarefa foi confiada e eu estou lá com esses jovens. São o Ricardo e mais 9 que estão na casa, somos em 10. Então a gente faz esse acompanhamento com eles lá, porque como o Ricardo explicou, nós somos de congregação religiosa, missionários da Sagrada Família. Sendo missionários da Sagrada Família, nós não somos só padres. Antes de sermos padres, nós somos religiosos. Assumimos os votos, né, de forma temporária, né, que é o caso de todos lá que estão comigo, e do Ricardo, que fez votos perpétuos. Quer dizer, disse sim para toda a sua vida. É uma escolha definitiva, né? E depois disso é que vai se encaminhar para as ordens dentro da igreja, do diaconato, que o Ricardo vai fazer agora no próximo sábado, e também para o ministério sacerdotal. Então a minha tarefa lá em Belo Horizonte é acompanhar esses jovens. A gente reside com eles, eu como padre, como religioso em primeiro lugar, missionário da Sagrada Família, e como padre acompanho eles nesse processo formativo, recolhendo tudo o que eles já tiveram na formação inicial. Na verdade, é a última etapa de formação inicial que eles estão realizando lá em Belo Horizonte. É uma etapa delicada, porque eles têm votos temporários, quer dizer, eles ficam o ano inteiro até que seja realizam o pedido para renovação dos votos. A partir deste momento, quando eles realizam o pedido, a instituição pode aceitá-los ou não, dependendo da conduta, dependendo daquilo que a gente lê e percebe de cada um. Então, a tarefa de acompanhar individualmente cada um deles lá. E é um processo que todos nós vivenciamos, passamos por esse processo. Ele é interessante porque ele auxilia, né, nos auxilia na compreensão daquilo que é a vocação realmente. Até esses dias conversava com uma família, com casais, né, por que o padre não casa, por que, né, não constitui família e tal. É uma opção de vida. Quando a gente faz uma opção de vida, que é uma opção de vida fundamental, é essencial, aquilo que você tem de melhor para oferecer, você doa, no caso da vida religiosa e do ministério. Então, a igreja entende como vocação. E sendo vocação, seja para o matrimônio, seja para o ministério ou a vida religiosa, é uma vocação de entrega total. Você não guarda, não se guarda, né? Você não fica vivendo só ou tendo só
uma família, você tem uma família no mundo inteiro. Você vai para uma região, para outra, e vai se doando todo o tempo. Então esse é o desafio, a tarefa que eu tenho lá em Belo Horizonte nesse momento. Muito bem. E explicado agora, e é esse processo que está passando, né, Ricardo? Isso. E só por curiosidade, o Padre Moisés está me acompanhando agora no fim. Já faz 12 anos que eu estou nessa caminhada, mas foi o Padre Moisés que me pescou. Lá em 2008, 2009, o Moisés era o responsável por animar as vocações e ele veio lá na Moraes, atrás de mim. Eu sempre brinco porque a primeira vez que eu vi o Moisés, eu estava voltando da aula do ensino médio e eu estava já perto de casa, na frente do cemitério, e o Padre Moisés para com o Você que carro é o vermelho Ricardo? e fala assim: você é o Ricardo? Nunca tinha visto na vida. Eu falo: sim, sou eu. Tá, então eu te encontro lá na sua casa. Não falou mais nada. Aí eu cheguei em casa, ele estava lá, ele se apresentou, quem que era e tudo mais. Porque eu sempre tive essa vida dentro da igreja, meus pais também, tudo mais, lá na linha Moraes. Então, eu querendo ou não, eu era um pouco conhecido dos padres e eles acabaram indicando meu nome para o Moisés vir conversar. Legal, muito bem. É, porque saiu daqui, é daqui, Sim. né, minha gente? E nesse período todo aí, agora vamos falar um pouquinho da sua missão, da sua caminhada aí, um pouquinho lá, Ricardo. Uhum. Então, como eu já disse, são 12 anos. Exato. 12 anos de caminhada, saí aqui de São Carlos em 2010. Aí eu fiz 1 ano em Goiânia, 3 anos em Passo Fundo, que daí foi aonde eu fiz a filosofia, que é o primeiro passo, o primeiro estudo que a gente faz. Depois eu fui para Santiago, no Chile, para fazer o noviciado, que é uma outra etapa, que é onde eu fiz pela primeira vez os votos. Que então eu já, a partir daí, comecei a pertencer aos missionários da Sagrada Família. De Santiago, no Chile, eu fui para Belo Horizonte e fiz a teologia. Lá estudei por 3 anos. E em 2017, metade de 2017, meus superiores perguntaram se eu não queria, então, interromper meus estudos por 1 ano, 2 anos e ir para a missão em Moçambique. E eu aceitei prontamente. Então, eu me formei primeiro em 2017 na teologia e fui para Moçambique em 2018 para, a princípio, ficar 2 anos. Só que entrou pandemia, entrou outras coisas e acabei ficando 4 anos. Eu retornei em janeiro desse ano para cá, para o Brasil, e voltei para Belo Horizonte junto com o Padre Moisés para então fazer uma pós-graduação, terminar a última etapa, digamos assim, de estudos. E os 4 anos de Moçambique eu já fazia, vamos dizer, um pouco do trabalho que o Padre Moisés fez e faz. Lá eu acompanhava esses jovens que estão no seminário, que estão querendo ser missionários da Sagrada Família. Nós acompanhamos diretamente dentro da nossa casa. Hoje nós temos 9 jovens que já estão conosco, que estão estudando, estão nessa fase inicial. 3 já estão na filosofia. Então eu administrei a questão da construção do seminário. E principalmente os 2 primeiros anos eu trabalhei com o povo mesmo, indo para as comunidades, junto com os padres, trabalhando com catequistas, com lideranças na formação, mas principalmente estar com eles. Viver com eles, porque como o Padre Moisés disse, não adianta nós levar aquilo que nós aprendemos na faculdade, aquilo que nós aprendemos aqui no Brasil e querer colocar em prática lá, porque a realidade é completamente diferente. É outra realidade, né? Então tá aí, explicado um pouquinho da história, minha gente, de cada um aqui, principalmente do Padre Moisés, que é quem seria um tutor, na verdade, né? Quase um tutor, né? Em relação ao Ricardo, que é aqui de São Carlos. E agora tem essa fase, passa então a ser diácono, né? E depois tem para o padre, depois é padre, né? O próximo, né? Isso, porque dentro da igreja a igreja tem 3 graus da ordem. O primeiro grau é o diaconato, certo, que então é aquele, vamos dizer, o diácono é aquele que serve, sempre está disposto a servir. Então, tem os diáconos temporários e os permanentes. Os permanentes aqui na região nós não temos, na diocese nós não temos, mas talvez em alguns lugares, algumas pessoas já tenham dito, mas tem diácono casado, isso e aquele outro. Então tem o diácono permanente, que é quando homens casados se preparam e tudo mais, estudam a teologia e no fim eles são ordenados diáconos para ajudar nas paróquias e nas igrejas nesse serviço, dentro da igreja, nos batizados, casamentos e também nessa visita aos doentes, aos mais necessitados. certo. Depois tem o segundo grau da ordem, que é o padre, então que é o presbítero, que nem aqui temos o Padre Léo e o Padre Moisés, que, digamos, também está a serviço, está a cargo de uma paróquia, está
à frente de uma igreja, mas ele está ligado então ao terceiro grau da ordem, que é o bispo, que é o episcopado, então, que digamos que é o bispo, que seria aquele o que está na cabeça, e os padres e os diáconos são aqueles que ajudam o bispo então a coordenar, comandar toda uma diocese, uma arquidiocese que esse bispo está à frente. Então são esses os 3 graus. Muito bem, explicado então aqui. O Padre Léo, quem é a Amizafa? A Misafa. Amizafa. Isso, amigos da Amizafa. Sagrada Família. Da congregação também aí, né? Isso. Estou um pouquinho afônico ainda. A gripe pegou forte, Isso, né? foi forte, graças a Deus. Estamos Tá melhor quase agora, já passou. A Misafa, nós só temos que agradecer aqui muitas pessoas aqui da nossa paróquia, de toda a nossa região onde nós atendemos, são amigos que se identificam com a nossa missão, que nos apoiam, que nos acompanham em todas as tarefas que realizamos. E sem eles seria quase que impossível realizar essas missões. Tu escutou aqui tão longe, lá no Amazonas, Moçambique, Bolívia, enfim. E a formação deles também, que é bastante cara, né, numa capital, lá fazer a teologia, fazer os estudos, isso é um custo muito grande para a congregação. Imagina, são 10, 11 estudantes lá permanentemente fazendo a faculdade. Todo mundo sabe que são estudos caros, né? Então, são pessoas que contribuem com o seu esforço, primeiro com a sua oração, né, apoiando, né, para que a igreja sempre tenha novos operários para a messe, tenha novos missionários. E então a Misafa tem essa função, né, de acolher todos aqueles que se identificam com a nossa tarefa missionária e apoiar de diversas maneiras. E nós estamos muito agradecidos, muita gente daqui está apoiando, e é isso que favorece o nosso trabalho. Porque o custo é grande, né? O custo é alto, né? O Padre Moisés, deixar os microfones à sua disposição, alguma coisa que faltou falar aí, toda essa história aí, porque está aqui em São Carlos, na capital da hospitalidade, já que foi bem recebido, né? Agradecer a todas as comunidades que acolhem, Padre Léo, Padre Matias aqui, nossos confrades que acolhem, que nos acolhem na casa. Exato. Também as lideranças das comunidades. O Padre Léo estava um pouco difícil para ele, né, por causa da gripe, então estava com problema de voz, né? Colaborei, ajudei naquilo que podia. Que podia, e é da minha parte, maior agradecimento a todos que nos acolhem. Hoje, Santa Ana e São Joaquim, né, os avós, vovós, né, que acolhem e carinhosamente nos tratam bem, nos conduzem pelos caminhos do ensinamento, da sabedoria. Os tempos mudam, né? O pensamento muda, mas a forma de viver ela vai se adaptando, com certeza, mas ela tem sempre esse contínuo histórico que faz com que a gente aprenda uns dos outros a grandeza e a importância dos caminhos da vida. Eu agradeço a todos. Muito bem, obrigado ao Padre Moisés. O Ricardo, obrigado. Deixa os microfones à sua disposição também, para algum recado que faltou. Agradecimentos à família, à comunidade lá, né? Sim. Chegou em janeiro aqui, está lá até desde então? Não. Cheguei aqui agora faz 15 dias. Ah, bom, mas no Sim, Brasil. no Brasil eu cheguei em janeiro. Certo. Aí eu fiquei em janeiro, fiquei uma semana na nossa sede, em Passo Fundo. Vim uma semana para casa, depois de 2 anos de Moçambique de novo. E já tive que voltar para Belo Horizonte, porque já estavam para iniciar as aulas. Certo. Então, depois de 6 meses, retornei agora, então, por um período um pouco maior também. Sim. E de preparação também para essa celebração de sábado. Lógico. Então, sábado, primeiro agradecer também a todos os colaboradores da Misafa, porque sem eles eu não teria feito o que eu fiz em Moçambique, eu não teria estudado esses 12 anos a filosofia, a teologia, não teria conhecido muitas coisas. Então, eu sei que muitas vezes os colaboradores da Misafa tiram daquilo que eles podiam gastar, investir em outras coisas e doam esse dinheiro para nós, para que nós pudéssemos estudar, para que nós pudéssemos estar nos lugares que nós estamos. Então, quero agradecer a todos eles, a minha família também, a minha comunidade de origem, Linha Moraes, e convidar a todos para essa celebração, então, de sábado. O início da missa é às 18h30, com a presidência, então, do Bispo Dom Odelir, que é onde eu vou ser ordenado diácono.
E também convidar a todos, quem quiser, então após a celebração, vai ter uma janta no salão paroquial, organizada pela comunidade da Matriz, e quem quiser estar nessa janta, então pode passar na secretaria da paróquia para adquirir a sua ficha do jantar. Legal, então tá. Obrigado, Ricardo Klock. Hoje, frater, né? Isso. E o Padre Léo, bem, a celebração de um horário tradicional, né, Padre Léo, mas que de muita importância aqui para nós, São Carlos, e para tudo num todo, né? Para num todo nessa caminhada aí, né? Sim, só demonstra que a igreja, aqui a presença dela, ela cresceu, né? Uma igreja amadurecida, que cria, produz, forma missionários para o mundo inteiro. Como ela recebeu no início aqui tantos alemães, estrangeiros, né? Durante décadas e décadas, agora também ela forma os seus e envia. É muito bonito. Mas eu queria recordar hoje então a São Joaquim e Santa Ana. Quem é que são eles? Os avós? Os avós de Jesus, né? Exato. Os pais de Maria. Mencionamos hoje pela madrugada, Olha, nas que datas lindo. aí, que nós tínhamos o dia dos avós hoje. O padre é ouvinte do programa. Eu né? sou ouvinte, assíduo. Não, na verdade, às vezes eu Exato. acompanho. com voz. Na hora da gripe ali, acho que ficou um pouquinho de repouso, um pouco mais. Muito, né? muito bonito, por sinal, um programa gauchesco, assim, de madrugada. Muito bonito. Os gaúchos adoram, né? Quem vem de bem. Santa Rosa, então, lá da região de Imagina. Porto Luceno e companhia, ele deve Sem gostar, dúvida. né? O pessoal fez uma pergunta aqui, eu acho que eu assuntei com o Ricardo em off ainda aqui. Depois de diácono, vem logicamente que é a escala padre, mas se ficar só naquele, pode? O diácono? Isso. Sim. No nosso caso, não. Dentro da congregação nós não temos. Sempre é o diácono temporário. Fica só por um tempo, 6 meses, 1 ano, depende muito também dos superiores. Mas quando é um homem casado, pai de família e tudo mais, que faz esse estudo, que daí não é conosco, mas é com a própria diocese, ela prepara, então ele sim, ele vai ficar a vida inteira como diácono. É aí, respondido o ouvinte então. Obrigado, Padre Léo. Obrigado, Elvis. Obrigado, Moisés. Obrigado, Muito obrigado, Ricardo. Deus abençoe. Gente, o quadro Entrevista fica por aqui, 8:02, nesse bate-papo gostoso que a gente teve hoje pela manhã aqui nessa terça-feira, e a gente vai repercutir trechos desta conversa lá no Jornal do Meio-Dia, mas a entrevista na íntegra, áudio, vídeo e a foto que a gente vai registrar agora aqui, vai estar daqui a pouquinho lá no nosso site, no tropicalfmsc.com.br, tá certo? Conversamos então com os padres Léo Fiorin e Moisés Furman, é um sobrenome polaco. É. Tá aí, ó. E o frater Ricardo Klock. É isso. Acertei também, né? É difícil enrolar, o preto enrolar a língua é difícil. Tem polaco, Rapaz, italiano e alemão. Nossa senhora. E o preto do lado de cá ainda. Olha, Que coisa, tem rapaz. brasileiros. Mas que coisa, olha só. Nosso povo. É, bem miscigenado aí, hein? Voltamos amanhã, vem aí Comando Geral com você e a gente volta amanhã a partir das 7h30. Amanhã nós teremos Pauta Agricultura aqui com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Águas de Chapecó. Um abraço e até lá. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia. Farmácia São Jorge.